E para você que é ligado nas redes sociais, já deve conhecer Paulo Arbex, professor da Unesp lá de Botucatu, está presente nas redes, trazendo muita informação importante para você e principalmente no momento importante que é esse início de safra, né, Paulo? Os preparativos aí para o início do plantio. Como é que o produtor tem que entender, tem que enxergar esse momento? Exatamente, Alex. Bom, primeiro é um prazer falar contigo. E assim, as máquinas, o pessoal está na hora da revisão das máquinas para deixar tudo preparado, que aqui a partir de 15 de setembro o pessoal já está com as máquinas no campo e tem que estar todo mundo preparado porque assim, essa safra promete, né? Então a gente tem que já estar com os insumos, tudo bem preparado, com a máquina revisada e o mais importante, com as boas práticas de plantio, que é o que a gente quer falar, né, Alex? Justamente esse ponto que eu quero chegar com você agora, Paulo. Boas práticas de plantio. Como é que o produtor começa? Qual é o primeiro passo? O que ele tem que entender nesse processo de plantio dele? O primeiro passo, sem dúvida, é a qualificação. O que a gente está fazendo aqui no Congresso hoje? Se qualificando, recebendo informações, né? E essas informações têm que ter passado para toda a equipe. Então, capacitação e treinamento eu acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, daí a gente vai para o campo. Preparo de solo. Então, o preparo de solo tem que ser muito bem realizado. Com um bom plantio, o plantio começa antes, já começa com a adubação do sistema, né? Meu sistema tem que estar adubado, minha máquina revisada, como eu já falei. E outra coisa, o preparo do solo bem feito. Quem trabalha com plantio direto, né, que é a maioria do pessoal, a palha já tem que estar dessecada. Para quê? Para esperar a chuva para começar a plantar. Depois a gente vai falar de regulagens de máquina e por aí vai, né? Qualidade de insumos muito importante também. Agora, o que é fundamental para que esse preparo do solo seja bem feito? Principalmente a dessecação bem realizada, né? Dessecação bem realizada, dessecação anterior, isso aí vai facilitar o corte da palha para que eu consiga colocar a semente no lugar dela, onde ela tem que estar, que é para garantir uma boa plantabilidade. Então o primeiro passo, sem dúvida, do manejo de solo é a boa dessecação. E o nivelamento do solo também é outra coisa, né? É outra coisa, quando a gente fala em manejo do solo, a gente fala em nivelamento, eu já tenho que estar com a minha área sistematizada, essa é a palavra. Você usou uma palavra-chave aí, plantabilidade. Qual é o processo ideal para se ter uma boa plantabilidade? O que ele precisa entender desse processo? O produtor, muito legal essa pergunta, Alex, porque quando fala em plantabilidade, se você for digitar em qualquer celular aí, vai aparecer que é a distribuição uniforme da semente no suco. Plantabilidade é muito mais do que isso. Eu falo que plantabilidade são pelo menos 3 fatores, que além da distribuição das sementes uniforme no suco, ela tem que estar numa profundidade uniforme, né? Não adianta nada eu ter uma boa distribuição se eu não tiver a semente com a profundidade uniforme. E o terceiro fator é a população. População de semente, tão bem comentado aqui, né? Que fala assim, por que será que eu tenho eu tenho uma colocação de semente, cada variedade num lugar, né? Que a gente chama isso de colocação das sementes. Aonde eu vou colocar tal variedade? É conforme a minha população. Então, se aquela população para aquele tipo de solo, para aquela região é de 12 plantas por metro, por exemplo, eu não devo colocar 15, e é o que está acontecendo. Às vezes o pessoal vai lá e está exagerando na população de medo de perder. Então, esses 3 fatores, voltando, distribuição da semente, profundidade e população, é que fazem a boa plantabilidade. Então vamos entender os detalhes. Quando a gente fala de boa distribuição, a gente está falando de que espaçamento ou de que entendimento para o produtor? Quando a gente fala de boa distribuição, é o seguinte, olha, eu vou dar um exemplo bem real para você. Uma variedade de soja que a gente vai colocar 10 sementes por metro, por exemplo. O que ela deveria ter? Ela deveria estar entre uma semente e outra a 10 centímetros. Isso seria o perfeito, né? O que eu não posso ter? Quando eu tenho semente muito junta, para baixo de 5 centímetros,
A gente chama isso de sementes duplas, que vai afetar uma, vai competir com a outra e eu vou ter problema. Ao mesmo tempo, se é 10 centímetros entre as sementes, ela tiver mais que 15 centímetros, isso aí a gente chama de falhos, que daí é uma perda de produção. Eu não tenho uma planta no lugar ali, eu vou ter perda de produção. Então tá vendo como interfere demais se eu tenho vazios, né? Se eu tenho plantas falhas ou se eu tenho plantas duplas, uma juntinho da outra. Então uma boa distribuição. E o mais legal, Alex, é saber assim, ó, isso faz toda a diferença na produtividade final. Profundidade. Tem gente que confunde a profundidade, acha que quanto mais profundo, melhor. Mas o que é ideal na hora de se programar essa profundidade? Pergunta de novo é excelente, Alex. É assim, ó, eu lembro que o meu avô falava isso, falava, ô filhão, quanto mais profundo colocar a semente, melhor, que ela nasce mais vigorosa. Isso não é verdade. A gente tem uma profundidade ideal, que na soja vai ali, ó, dependendo do tipo de solo, da umidade, vai de 3 a 4 centímetros, no milho vai 5 centímetros, né, de 5 a 6, tá? O que acontece se eu enterrar muito a semente? Isso é fisiologia. Ela vai gastar toda a energia que ela tem para poder sair, para poder emergir, né? Então, com isso, eu perco o vigor da semente, tá certo? Então, por isso que a gente deve prestar muita atenção na profundidade, para eu não tirar esse vigor da semente, para eu não gastar toda a energia da semente, eu tenho que colocar ela no lugar correto. E a qualidade, Paulo? Como escolher a semente ideal? Enfim, o que ele precisa saber daquela semente para garantir, pelo menos, esse arranque inicial bem potente, né? Com boa distribuição, com boa uniformidade? Sem dúvida. A qualidade da semente, eu costumo falar nas minhas palestras, nas minhas aulas, que faz toda a diferença, tá? Você tocou num ponto muito importante, assim, ó. O que vai me garantir uma semente de qualidade? Então, uma semente de qualidade fisiológica, uma semente com alto vigor, alta germinação, ela me dá um arranque inicial melhor, entendeu? Então, ela vai germinar todo mundo ao mesmo tempo, vai emergir e daí todo mundo competindo em iguais situação. O que acontece? A probabilidade de eu ter uma boa produtividade é muito maior, tá certo? Agora vamos lá, quando eu tenho uma semente de baixa qualidade, isso tem muito, o pessoal vai lá e fala assim, eu compro uma semente mais barata, de menor qualidade e coloco mais por metro. O que vai acontecer? Vai ter semente que não vai germinar e aquelas que germinarem, que se eu tiver uma alta população, ela vai nascer uma junto da outra e vai dar aquela dupla que a gente falou. Entendeu como uma qualidade faz toda a diferença? Pois é, e um produtor bem informado também faz a diferença no final das contas, porque ele tem resultado, não é isso? Isso é o principal, Alex. E isso, eu acho que vocês da mídia fazem um trabalho fantástico, né? Antigamente, o produtor não tinha informação. A informação que ele tinha era do pai, do avô que tinha plantado. Hoje, com acesso à informação que a gente tem, né? E vocês e outros canais aí são responsáveis por isso. O que acontece? Ele pode ter muita informação de qualidade, né? Pode ter muita informação de qualidade que ajude ele no plantio. É uma das coisas que a gente faz. Por isso que eu gosto de ser bem ativo nas mídias, porque eu falei, estou levando a informação de qualidade para o produtor e isso é bacana. Seu recado para o produtor que está começando o plantio dele agora? O recado principal é o seguinte, que um bom plantio vale a pena, um plantio caprichado vale a pena. Às vezes, a gente, por causa daquela rotina do plantio, né, tem que fechar a área, a gente deixa um pouco desejar na qualidade, no capricho, né? E eu estou para falar para você que, calma, vamos fazer o plantio como tem que ser feito, que vai fazer a diferença na rentabilidade. Daí dicas, portanto, do professor Paulo Arbex aqui para você que acompanha Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto aqui de Curitiba, no Paraná, onde acontece o 21º Congresso Brasileiro de Sementes. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.